Tudo bem com todos? Espero que sim. Oremos. Pai, obrigado por essa noite, por essa oportunidade. Fala conosco, Senhor. Precisamos, mais uma vez, ouvir Tua palavra. Seja conosco, nos ensina, nos exorta, nos corrija. Precisamos da Tua palavra. Ajuda-nos. Carecemos de Sua graça mais uma vez. Seja conosco, Senhor. Por favor. Em nome de Yeshua. Berikai Yotsai. Amém. 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 Bom. O Senhor é bom. É o que eu posso dizer. Amém? Bom, amados, mais uma vez estamos aqui na insistência de levar a palavra a quem quer ouvir, né? Mesmo com as nossas tristezas, lutas, adversidades, estamos aqui. Não podemos parar, né? Não podemos retroceder. Eu agradeço ao Eterno por estar aqui, podendo ter mais uma chance. Tá bem? Insistindo a fim de tentar, de todas as formas, levar o pecador a conhecer, pelo menos, ter uma oportunidade, né? A gente só pode fazer aquilo que o Senhor nos deu para fazer, tá? Então a gente faz aquilo que o Eterno tem nos mandado e os números só veremos no final. Não tenho, eu acho, um campeonato, ele só é decidido no último jogo. Então, ninguém aqui pode contar a vitória antes do tempo. Já vimos nos relatos da própria história da civilização, aqueles que contaram vitória e não chegaram. Lembro-me de um piloto, por volta de 90 e pouco, era o auge, um piloto brasileiro, todo mundo conhece, mas eu lembro que toda manhã de domingo, quando ele ganhava, tocava uma música que ficou gravada para quem é lá por volta de 93, 94. Eu era pequeno. Então, o Senna, quantas vezes ele saiu em último? Já teve uma corrida que ele saiu em último. Chegou em primeiro. Corria na chuva mais que todo mundo. Quem tem mais de 38 anos para cima vai saber. Isso significa que ele saía lá no final, passava todo mundo, chegava lá na frente. Morreu num acidente, estranho, né? Muito estranho. Mas ele era bom no que fazia. Mas detalhe, ele teve uma corrida que ele saiu por último. Chegou em primeiro.
passando todos os adversários. Isso é engraçado, né? Então, Paulo diz assim: quem está de pé, cuida para não cair. Mas aqui está um ponto. Agora imagine aquelas pessoas que nem de pé estão. Paulo está dizendo, quem está de pé, cuida para não cair. Vigiar e orar é para não cair em tentação. Então nós estamos vigiando para não cair. Nós estamos no lucro. E quem está caído? Pegou? Quem está de pé, cuida para não cair. Mas quem está caído? Outro detalhe. Quem está caído e não quer levantar? Entende o que eu quero dizer aqui? Tá. Tem pessoas que estão de pé, estão lutando para continuar, para quando a trombeta tocar, ele ser chamado. Vinde, benditos do meu Pai. Só que tem aqueles que estão caídos. E a gente está estendendo a mão, mas não querem. Então, você tem esses ângulos da vida, né? Tem aquelas pessoas que estão de pé, lutando para não cair. Porque querem continuar de pé. Estão insistindo, são provados, passam por lutas. Então, esse grupo é aqueles que estão fazendo techuvar, e estão ali firme, tá? Mas tem gente que você está estendendo a mão, a pessoa não quer. Você pode conjecturar comigo a ideia de alguém que está no fundo de um poço, sem condições nenhuma de sair por si só, não tem como escalar. Mas alguém joga uma corda. Alguém lá de cima diz, vou jogar uma corda, segura a corda, eu vou te tirar daí. Tem a corda, tem a pessoa para tirar, mas o indivíduo lá embaixo não quer sair de lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar devagar. Tem pessoas que não querem sair do fundo do poço. Tem pessoas que querem continuar no fundo do poço. Não imagine eu. Imagine Yeshua, Yahushua, Jesus, o Cristo, estendendo a mão para você e dizendo assim, vem meu filho, vem meu servo. E a pessoa diz, não, eu não quero. Isso aconteceu no primeiro século. Não, você não entendeu. O povo dele fez isso. Não é só ler a Bíblia, é ler e entender o que você lê. Preste atenção. Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar em rosto, a denunciar as cidades onde ele se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Então, nos lugares que ele mais passou tempo, o Yeshua ficou 18 meses em Cafarnaum. Nessas cidades foi aonde ele mais esteve presente, praticamente diariamente. Lá, as pessoas ouviram a palavra. Tá? Não só a palavra, mas os sinais. Só que o povo inerte, anestesiados, não se moviam. E ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida,
Porque se em Tiro e Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam retornado com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido ao inferno, porque se Sodoma tivesse sido feitos os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Significa que quem esteve lá foi o Cristo. O Cristo, ele apareceu nessa cidade e ficou nessa cidade por um bom tempo. Ficou ali praticamente 1 ano e meio. Ele sai de Nazaré e vai viver em Cafarnaum. Vivendo lá em Cafarnaum, ele pregava e fazia sinais nesses lugares. Pregava a palavra, anunciava a chuva, só que ele viu que as pessoas não se arrependiam de suas vidas. As suas vidas continuavam com as suas ações erradas, seu estilo de vida, desprezando uma fala. Eu vou surtar aqui. É quando você entende a Bíblia, o que você lê, você fica sem entender certas posturas. Eu estou falando do Filho de Deus. Imagine que ele não estivesse em Cafarnaum, ele estivesse na tua cidade, pregando para você. 18 meses depois, ele não vê ninguém se arrepender na tua cidade. O que você entenderia? Pedro fala, João 6,68, que as palavras de Cristo são palavras de vida eterna. Significa que as palavras do Cristo tornam o homem que as observa um homem salvo. Ao rejeitar as palavras do Cristo, a pessoa está rejeitando a salvação. Então passa-se meses e o povo inerte, não mudando suas vidas. As palavras de Cristo são as palavras de Deus. Porque Cristo, quando sai do Jordão, ele é cheio da Ruach HaKodesh. E ele diz que operava sinais pelo dedo de Deus. Quem rejeita as minhas palavras, rejeita aquele que me enviou. Quem estava falando por intermédio do Cristo era Yahweh Tsavaot. O Criador estava usando o seu servo, seu filho, o profeta semelhante a Moisés, para levar a palavra, porque no livro de Isaías, o eterno Criador diz: não há salvação fora de mim. O próprio Elohim, segundo ali Hebreus capítulo 1, que Deus falou pelos profetas, pelos anjos, e nos últimos dias através do Filho dele. Quem estava falando em Cafarnaum era Yahweh. Yahweh estava falando através do seu filho, porque o Cristo, que fora batizado por João o Batista, o Senhor disse para João Batista: o Mashiach é aquele que o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele. Por isso João diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo estava sobre ele a Ruach HaKodesh, que no Apocalipse o próprio Cristo diz que tem a plenitude do Espírito. O próprio Cristo fala lá no livro de João, quando ele fala com a samaritana, que Deus é Espírito. Então Deus estava e está dentro do Cristo. Quem está falando
através do Cristo, Hakadosh Baruch Hu, Yahu. E as pessoas de Cafarnaum estavam rejeitando a palavra do Eterno. Isso conota que quem rejeita um profeta que Deus envia, não rejeita o profeta, rejeita a palavra do Eterno que é dada pelo profeta. Significa que aonde a palavra da Bessorá for e não for aceita, não é palavras de homens que estão sendo rejeitadas, é as palavras do próprio Deus. Por isso, Cafarnaum não tem desculpa, e eu falo olhando na tua cara. Se você não se arrepender com o evangelho puro como esse, você estará rejeitando a palavra de Deus e não dos homens. E aí que acontece o seguinte: se você rejeita a palavra de Deus, qual é o outro recurso? Você antes era ignorante, não sabia, não conhecia, e você poderia justificar as suas práticas erradas porque estava na ignorância. Agora que você conhece a palavra de Deus, qual é a desculpa que você vai dar, irmão, para continuar na lama? Então não é a palavra do homem que está sendo rejeitada. É a palavra do Criador dos céus e da terra que não está sendo acatada pela criatura, que tem obrigação de acatar, porque Deus é o Criador, Yahweh é o Criador. Significa que vivemos em uma geração como nos dias de Noa, não estavam nem aí para a vida eterna. E não estavam nem aí para Noé, o que Noé estava fazendo, não estavam nem aí por aquilo que Deus estava exigindo. Então é uma geração rebelde, uma geração que sabe o que está fazendo. E hoje você vê gente mijando na Bíblia. Tem pessoas brincando com a Bíblia. Você acha que essas pessoas são inocentes? Não são. Elas vão dar conta ao Eterno, ainda que a pessoa, eu não acredito na Bíblia, o problema é seu. Naquele dia, dá o seu jeito. Capítulo 12, verso 41 do próprio livro de Mateus. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, a geração dele, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Se arrependeram com a mensagem de Jonas, que era menor do que Cristo, mas não se arrependeram, Cafarnaum não, e Betsaida, Corazim, não se arrependeram com as próprias palavras de Cristo. E Cristo está falando que os ninivitas vão julgar os judeus da época de Yeshua. Por quê? Porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Significa que quem não se arrepende vai perecer. O que é se arrepender? Parar de pecar. Se tornar nova criatura. Se você não se arrepender, você, eu, nós, vós, outros, vai tudo pro inferno. Essa é a realidade que ninguém quer pregar hoje em dia. Vivemos numa geração que quer ser salva pecando. Vivemos numa geração que quer ser salva pecando. O que eu acho disso? Vivemos numa geração que quer ser salva pecando. Ô rapaz, tira o cavalinho da chuva, bonitão. Você quer ser salvo no adultério, na mentira, no engano? Nem sonho. Quem não se arrepender vai ficar de fora, irmão. Ficarão de fora da cidade. Apocalipse 22:15. Os cães, os feiticeiros, os prostitutos. Todo aquele que ama e comete mentira ou que gosta da mentira. O próprio capítulo 21 de Apocalipse também fala dos covardes, afeminados. Vai falar lá. 1 Coríntios 6:9. Gálatas 5:19. Mateus 7:23. Quem vive em pecado voluntariamente, diz João na sua carta, nem eu não. Sou apenas um intérprete, um pregador.
João, lá na sua epístola, diz: quem vive pecando voluntariamente é do diabo. Porque quem recebe Cristo em sua vida recebe uma semente e não pode mais continuar pecando. Irmãos, o Espírito Santo é santo. Quando ele chega na vida do homem, ele começa a mostrar ao homem o que é errado. E as pessoas começam a mudar. E mudam de dentro para fora. A vida dessa pessoa muda. Ela se incomoda com coisas que antes não se incomodava. A palavra de Deus gera no homem vida. Qual o problema dessa geração? Porque essa geração não está recebendo o eterno em sua vida. O que eles estão recebendo é religiosidade. Não se prega a Bíblia, não se fala de salvação. A igreja parece que virou um clube de atração, que agora artistas vão para o púlpito ganhar dinheiro e fazer o povo rir. Você acha que isso é reino de Deus? Você acha que isso é igreja de Deus, rapaz? Acorda disso aí, rapaz. Isso é Babilônia. Isso não é salvação. Isso é sinagoga de Satanás, rapaz. Não adianta você ir para um culto e não ouvir Deus falar. Não adianta você entrar lá dentro e tá uma sujeira, uma lambança. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem como, filho. Outra vez vereis a diferença daquele que serve, daquele que não serve, do justo do ímpio, do santo do profano. Ontem eu li, aqui tá, ó, a palavra que eu li ontem. Que o injusto cometa ainda injustiça, e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça, e que o santo continue a se santificar. Qual a desculpa que você vai dar, rapaz? Ah, eu não consigo, então você se prepara para ir pro fogo. Não tem outro caminho. Ou se santifica ou perece. Ou pratica a justiça, ou vai morar com o diabo. Essa é a realidade. Isso é o evangelho. Não tem como você estar em Cristo não sendo nova criatura. Porque em Cristo somos novas criaturas. O passado fica para trás. Somos transformados pela palavra do Senhor. Uma vez que recebemos o Criador em nossas vidas, somos mudados de dentro para fora. Isso significa que quando o Evangelho da verdade chega em nós, e a terra é boa, ela frutifica, a parábola do semeador. Se a terra é boa, vai dar fruto. Este vai crescer na presença, vai subir as escadas que Jacó viu e vai chegar lá no alto glorificando o Senhor. Agora que não dá, é você dizer que está em Cristo com a vida bagunçada. Quem não se arrepender vai perecer. O problema todo é que as pessoas estão tendo chance, porque é Deus que capacita o homem a esta ação. Só que Deus está estendendo as mãos para um povo pecador, que tampa os ouvidos, como quando Estevão estava dentro do sinédrio pregando, e aqueles fariseus, saduceus, sacerdotes tamparam os ouvidos, rangeram os dentes, porque não queriam ouvir a palavra de salvação. Dura cerviz, coração incircunciso. Pessoas que não querem ouvir Deus falar. Pessoas que não têm prazer no que Deus fala, vivendo numa geração que despreza a palavra do Altíssimo. Como serão salvos se não creem na palavra, se não se sujeitam à vontade divina, se não se arrependem do que estão fazendo? Como vamos? Então Cristo entrou em Cafarnaum e o povo não queria se arrepender. Cristo pegou em Betsaida, Corazim, e o povo não se arrependia. No outro dia tá eles lá, mentindo, enganando, prostituindo. E Cristo todos os dias falando de arrependimento, chamando o povo a mudar de vida. Estas pessoas rejeitaram a salvação, tendo elas na palma da mão. Hoje, se você ouve uma mensagem dessa e continua pecando, você não tem vergonha na tua cara. Você não teme a Deus. Você não quer mudar de vida. Você gosta da bagunça.
Porque ouvindo uma vez a palavra de Deus e não muda, qual é a tua? Está explícito. Quem não se arrepender vai perecer. E por que você não se arrepende? Olha, o livre-arbítrio deixou Adão comer o fruto proibido. Se você quiser viver com o diabo a eternidade, é direito teu. Só não vai poder dizer que não teve chance. Como que Cafarnaum vai falar que não ouviu a palavra? Como que você, rapaz, que está aqui todo dia ouvindo a palavra, vai ter coragem de dizer que nunca teve uma chance? Você que me assiste, você já não é mais inocente. Você não é mais ignorante. Se você não mudar de vida é porque você não quer. É porque você não quer lutar. Lamento, Paulo diz na sua carta a Timóteo, que os últimos dias serão marcados por pessoas que amam mais os prazeres do que a Deus. Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. O ser humano está escolhendo o caminho que quer. Só não pode, depois que plantar, não querer colher. Planta, se pecado quer colher o quê? Eu lamento. A realidade está explícita. Se você está tendo a chance e está fingindo que Deus não está falando com você, é dissimulado, é contigo mesmo. Mas Deus está falando com a nossa geração que está desprezando a salvação. Está desprezando a oportunidade. Não quer se converter dos seus maus caminhos. Quer continuar da mesma forma que estão vivendo. E ainda tem alguns que se levantam para dizer que eu que sou maluco. Ali é a Bíblia, rapaz. Eu tô bebendo água. Você tá bebendo o quê? Tô bebendo água aqui, ó. Você tá doido? É uma pergunta. Como que alguém vai chegar aqui, vai ter coragem de falar que isso é de mim? Olha o que eu preguei, olha os versículos, eu só trouxe a interpretação. Tá ali na tua cara, tá dentro da tua casa, Bíblia. Você tem uma, eu tenho certeza que você tem. E por que você não lê ela? E por que você não obedece ela? E por que você não vive o que Deus está falando? É muito difícil ou você não quer? Já tentou? Já tentou? Por que todas as pessoas levantam todo dia para trabalhar? Porque precisam. Tem gente que acorda de madrugada para poder ir trabalhar. Porque não tem a mesma disposição para conhecer a Deus. Tem pessoas que trabalham e fazem faculdade. Dormem poucas horas por dia. Tem toda a disposição para sair do serviço e ir para um baile. Tem coragem de pular o carnaval os 5, 6 dias, quantos dias forem. E agora, quando é a palavra de Deus, não tem o tempo, faz vídeo menor, vai caçar o que fazer. Se tua alma vale muito menos do que o seu divertimento, eu não estou aqui para isso, filho. Tem pessoas que o divertimento da pessoa é horas de lazer. Para ouvir a palavra de Deus, quer 1 minuto, quer 2 minutos, não tem paciência de ouvir uma palavra dessa. Infelizmente, vivemos numa geração que vai para Netflix e fica a madrugada inteira. Aí bota uma live de 1 hora e fica chorando. Que é resumido. Porque não tem prazer na palavra de Deus. Não tem prazer nas coisas eternas. Vivemos numa geração de pessoas que desprezam a palavra de Deus de todos os ângulos. Só que o interessante, elas se tornam religiosas. Elas se tornam religiosas e querem ser salvos. Até se acham. Mas não fazem nada do que Deus está mandando. São puro religiosos. Pura religião. Não quer se santificar, não quer pagar preço, não quer lutar por Deus, não quer lutar por sua palavra, não quer. Fazem tudo que a carne quer e no domingo estão na igreja tentando tirar o pensamento pesado da cabeça. Lamento, esse tipo de pessoas nunca vão conhecer o eterno. Lamento. Pessoas que são crentes domingo. Na segunda tá falando mal dos outros, na segunda tá xingando, na segunda tá enganando, no domingo é crente. Isso é vida de religioso hipócrita.
Você serve a Deus aqui, ali, colar. Você vive Deus em você. O novo nascimento não é dentro do templo. Eu não entro no templo desde 2013, exceto para ir no casamento do meu irmão. Sou crente, sirvo a Deus, cada dia mudando. Mas eu posso dizer que quando eu olho para trás eu vejo uma pessoa diferente. Você se examina? Paulo diz que o homem examina a si próprio. Quando você olha para 2010, quem está aí é o mesmo? Se você olhar hoje e ver o mesmo, você está mal, irmão. Está mal. Porque se você é a mesma pessoa de 2010, não houve mudança nenhuma em todos esses anos, tá ruim para você, filho. Quando você olha para trás, você tem que ver alguma coisa de melhor na tua vida. Qual é o problema das pessoas? Cristo deu 18 meses para Cafarnaum e estava trazendo palavras condenatórias para elas. Ou passaram-se 10 anos. Você não conseguiu largar um vício. Você não conseguiu largar um costume. Você usa as mesmas roupas de antigamente. O que está faltando em você? Amar mais a si próprio. Você não ama nem você. Porque se você se amasse, não deixava sua alma ir pro guerrão. O problema das pessoas é que elas nem se amam. Elas estão jogando suas vidas na lata do lixo. Passou-se anos e você não mudou nada. Se está mudando, você está em processo de techuvá. Mas se você olhar para trás e não ver diferença nenhuma, tua vida está muito mal. E se Cristo deu 18 meses para Cafarnaum e Deus está te dando 10 anos. 10 anos para você mudar a sua vida. Quando você se olhar no espelho, quem que você está vendo? Uma nova criatura? Alguém que está em processo árduo, pagando preço, lutando. A cada dia mudando. Se você se olhar no espelho e diz, estou pagando o preço, mas eu estou feliz. Eu estou caminhando. Entende? Porque Deus, quando entra na tua vida, algo acontece em você. Eu espero que essa palavra dentro do seu coração você consiga mudar enquanto há tempo, enquanto há dia. Porque depois que morrer, não se pode fazer mais nada por ninguém. O nosso Pai nos abençoe. No nome do Mashiach.